Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, permita-me que comece a minha intervenção por dizer à Sra. Ministra que sentimos ontem a sua falta na discussão do projeto de lei do PCP de revogação da lei dos despejos. Mas, focando-me agora na proposta de lei que a Sra. Ministra vem apresentar e defender hoje, o Governo pretende alterar a natureza jurídica da ERSAR, dotando-a de amplos poderes. A formulação, o contributo para a formulação de políticas públicas para o setor das águas e resíduos, a fixação das tarifas, quer para os sistemas de titularidade estatal, quer para os sistemas municipais, a fiscalização, podendo aceder livremente a todas as instalações das entidades gestoras, requisitar e reproduzir documentos, selar instalações, inclusivamente, e suspender atividades, etc. Um amplo conjunto de poderes que é atribuído a esta entidade reguladora. Mas entre estes poderes destaca-se a possibilidade de fixação de tarifas. Esta é a questão central, Sra. Ministra. A função primeira da ERSAR, no nosso entendimento, será o agravamento das tarifas, com o objetivo de preparar o terreno para a privatização que o Governo pretende implementar a seguir. É que, como a Sra. Ministra bem sabe, os privados só estarão interessados em entrar neste negócio, porque para eles a água trata-se de um negócio, se lhes estiverem garantidos à partida, sem riscos, chorudos lucros. E a intenção do Governo é exatamente esta: reestruturar o setor, aumentar os preços e as tarifas, garantindo que quando os privados entrarem e tomarem conta dos sistemas multimunicipais, terão os seus lucros garantidos. E isto, como habitualmente, Sra. Ministra e os seus deputados da maioria, sempre à custa dos cidadãos, que verão a sua fatura da água, do saneamento e dos resíduos aumentar brutalmente. E é esta a marca da política do Governo: expoliar os portugueses dos seus direitos e dos seus rendimentos, transferindo parcelas crescentes da riqueza nacional para os grandes grupos económicos e financeiros. E o que eu lhe queria perguntar aqui, Sra. Ministra, é que, sabendo nós que estes processos de privatização dos serviços de água e resíduos conduzem sempre a aumentos brutais dos preços para os consumidores, e sabemos isto pela experiência de outros países, onde este processo foi no passado levado a cabo, o que eu lhe perguntava, Sra. Ministra, é se é capaz de quantificar aqui quão grande será este aumento brutal de preços para os consumidores. E sabemos também, uma segunda pergunta, Sra. Ministra, que estes processos de privatização sacrificam sempre os trabalhadores, perda de direitos e destruição de postos de trabalho. E o que eu lhe queria perguntar aqui, se a Sra. Ministra podia quantificar esta perda de postos de trabalho que resultarão, inevitavelmente, da privatização deste setor e da sua entrega à exploração pelos privados. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, as privatizações são a marca da opção de classe de uma prática política que favorece os interesses do grande capital monopolista e financeiro em detrimento da defesa dos interesses dos trabalhadores e do país. O Governo pretende avançar para a privatização dos serviços de abastecimento público de águas, saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos sólidos urbanos, concluindo um processo iniciado há 20 anos pelo Governo de Cavaco Silva. A água não é um bem qualquer, é um bem essencial à vida. Só uma gestão pública garante que todos tenham acesso à água e aos serviços de água. O PCP rejeita a privatização do setor, entendendo que este deve ser gerido exclusivamente por organismos públicos, na ótica de um serviço público e não na ótica de obtenção de lucro. Há um mês, o Governo apresentou na Assembleia da República uma proposta de lei que eliminou o último obstáculo que impedia o controle total por entidades privadas dos sistemas multimunicipais de abastecimento de água, saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos sólidos urbanos. Com essa alteração legislativa, estes sistemas poderão ser concessionados a empresas de capital maioritariamente ou integralmente privado. Contudo, a possibilidade de entregar aos privados o controle dos serviços de água e saneamento por via da concessão só se concretizará se às entidades privadas que assumirão esse controle for garantida a obtenção de um lucro significativo. Ou seja, para poder privatizar, o Governo terá que criar condições para que os custos de exploração dos sistemas multimunicipais de águas e resíduos possam ser integralmente recuperados, objetivo que implicará, obviamente, o agravamento das tarifas. E é exatamente este objetivo que preside a apresentação pelo Governo da iniciativa legislativa que visa alterar a natureza jurídica da ERSAR. Tal como noutros setores que prestam serviços públicos essenciais, a entidade reguladora, alegadamente independente, servirá aos interesses dos operadores privados, garantindo a fixação de tarifas compatíveis com elevados lucros. Tendo em conta a importância e o impacto que os serviços de águas e resíduos têm na qualidade de vida das populações,
Os tarifários deveriam ter em conta as necessidades concretas dessas populações e não a obtenção de lucros por parte dos privados que exploram esses serviços. Esta é a lógica do serviço público, mas não é, obviamente, a lógica do Governo que subordina as suas políticas aos interesses de grandes grupos económicos e financeiros. Acresce ainda que, de acordo com a proposta do Governo, a ERSAR terá a atribuição de fixar as tarifas dos sistemas de titularidade municipal, situação que representa uma inaceitável violação da autonomia do poder local. A competência para a fixação de tarifas destes sistemas cabe aos órgãos municipais e não pode nem deve ser usurpada pela ERSAR. O PCP rejeita mais esta tentativa do Governo PSD-CDS de violação do princípio constitucional da autonomia das autarquias locais e da descentralização democrática da administração pública, entendendo que compete aos órgãos municipais e só a estes fixar as tarifas dos sistemas de águas e resíduos por si geridos no interesse das populações. No processo de reconfiguração neoliberal do Estado, imposto pelas troicas interna e externa no âmbito do Pacto de Agressão, as entidades reguladoras ditas independentes, como a ERSAR, estão totalmente capturadas pelos poderes económicos, por aqueles poderes económicos que deviam regular, atuam ao serviço desses poderes económicos, aparecendo como um segundo governo que não responde perante os cidadãos nem perante a Assembleia da República. Rejeitamos a opção do Governo de privatizar os serviços de águas e resíduos e de entregar a sua regulação a uma entidade dita independente, reafirmando aqui a nossa posição. O setor das águas e resíduos deve ser gerido e regulado pelo Estado nos seus diferentes níveis de poder, na ótica de um serviço público e no interesse das populações. Disse.